Olha, o acompanhamento do nosso paciente está ao mesmo nível de unidades hospitalares internacionais. Digo isso por quê? Porque um país onde você não encontrava fisioterapeutas em unidades hospitalares, serviços de saúde importantes, ali nós temos um exemplo de excelência. Porque o nosso paciente começa, por exemplo, com a atuação fisioterapêutica antes mesmo de uma cirurgia. Vamos focar naquele que vai fazer uma cirurgia. Antes da cirurgia, ele tem a atenção do fisioterapeuta para preparar o corpo para todo o processo que ele vai ser submetido. Ele tem contato com o psicólogo para ajudá-lo a entender aquilo que se passa, o que pode advir daquela cirurgia, as limitações que ele vai acabar tendo. Okay? Tem um acompanhamento com o nutricionista. Esses profissionais todos trabalham em conjunto. Tem a enfermeira, a enfermaria, a enfermagem, que é o suporte, na minha opinião, é o coração de uma unidade hospitalar, é o enfermeiro. Ok? Tem ali o enfermeiro a dar o seu suporte. Depois ele vai para a própria cirurgia. Na própria cirurgia você também tem uma equipe multidisciplinar, trabalhando junto. Você vai ter ali fisioterapeuta, vai ter anestesista, vai ter o próprio cirurgião, vai ter o enfermeiro, vai ter o pessoal... a doutora direciona, ok. Vai ter o pessoal das análises, diagnóstico por imagem. Quer dizer, uma equipe vasta ali para dar o suporte que for necessário. Fora desse ambiente cirúrgico, já num pós-operatório, no acompanhamento normal do paciente, da mesma forma. Podemos não trabalhar no mesmo momento, como acontece lá na sala de cirurgia, por exemplo. Podemos não estar todos juntos. Mas quando eu for fazer a minha abordagem fisioterapêutica, eu devo me atentar ao fato de que o meu paciente é um todo. Nosso atendimento é envolvido em conversa, em observação, em inspeção. A partir do momento que eu identifico, por exemplo, que esse paciente está resistente ao tratamento, ele não quer se tratar, é um paciente que o enfermeiro também percebeu que ele está a rejeitar a comida, não come, está sempre sem apetite e tal. Isso já deve nos despertar para uma possível necessidade de uma intervenção do psicólogo, por exemplo. Eu tenho que saber que eu caminho até aqui, daqui para lá tem que ser o outro colega. Tá me entender? Sim. Então eu devo solicitar, olha, colega, ali está aquele paciente assim, conversamos, apresentou-se dessa forma, tal. Sugeria que fosse lá dar uma olhada para ver como é que aquilo está a funcionar. E assim a gente vai trocando impressões. Não precisa esperar que um profissional chame o outro, né? Porque o paciente é do hospital e todas as especialidades que tem ali naquele hospital interagem com aquele paciente, fazem seus registros e tudo mais. Mas na minha abordagem especificamente, como fisioterapeuta, quando identificamos uma situação, passamos para o colega. Da mesma forma, o médico, na sua abordagem com o paciente, identificou alguma limitação, alguma necessidade de reabilitação para facilitar a reintegração desse paciente na sociedade, vai chamar o fisioterapeuta, ou como chamaria um psicólogo, e assim sucessivamente. Mas infelizmente muitos não têm esse benefício. Muitos não têm esse benefício. Mas eu vejo também que a coisa está a mudar. A coisa está a mudar nesse sentido. Digo isso por quê? Porque o que eu disse anteriormente, antes você não via tantos profissionais de especialidades diferentes na mesma unidade hospitalar. Parece que o hospital só se resumia, a unidade sanitária resumia-se em médico, enfermeiro e analista. Okay. Hoje já não. Se puxares um zoom lá atrás, vai perceber que era muito isso. Médico, enfermeiro e analista, é o que você encontra. Agora você vai encontrar serviço social, vai encontrar o psicólogo, vai encontrar o fisioterapeuta, os farmacêuticos também ganharam um espaço importante, ok? Então esse panorama está realmente a melhorar. Sempre dá para melhorar mais, temos ainda muito que caminhar, mas não se compara. E quais são os benefícios dessa colaboração? Melhor atendimento para o paciente, uma resolução mais favorável para o paciente, qualidade no atendimento que vai se refletir em qualidade de vida para este paciente, redução do tempo de hospitalização, sobretudo. Nosso objetivo tem que ser sempre retirar o paciente do hospital
o mais rapidamente possível e da melhor ou em melhores condições possíveis. O hospital não é lugar para estar, é para passar. Nem mais com algumas médicas aí a olhar para ti todos os dias a pedir que tu vá já para E casa. vai já para casa. Olha, na nossa secção de fisioterapia, nós brincamos assim às vezes com os pacientes. Para já é uma área de muita alegria. Beijão para as minhas colegas. Uma área de muita alegria. Nós já começamos com música. Na nossa secção, você chega, vai encontrar sempre música. Alguém vai ligar sempre o celular, temos uma coluna, colocamos aí o Bluetooth e música. Nossos pacientes fazem fisioterapia com música. Desde que entra até a hora que terminamos os atendimentos, primeira coisa. E nós brincamos com eles dessa forma, que fisioterapeuta não trabalha. Fisioterapeuta se diverte. O nosso tratamento tem que ser leve. Porque você está a pegar o indivíduo num momento em que ele está fragilizado. É um pai de família que sustentava a sua família, era independente, fazia e desfazia. De repente, por causa de um AVC, até para ir à casa de banho precisa de ajuda. Sim. Até para fazer o básico, para comer, precisa de ajuda. Então ele já vem com a moral lá embaixo. Mas esse pai de família que se calhar tinha esse AVC, se calhar é a mulher que trouxe o tal AVC. Não, esses são outros 500. A questão aqui não é de onde veio o AVC, mas é a questão de que a abordagem que nós fazemos é sempre para levantar o nosso paciente o máximo possível. E quando chegamos ao fim do tratamento e ele tem alta, a gente despede da mesma forma. Tchau, não volte, a não ser que seja para nos visitar. Mas queremos aqui só alegria. Este mesmo tratamento que a doutora faz de forma excelente também deve ser transmitido pelo mesmo tratamento em casa. As famílias devem lidar com os pacientes da melhor forma possível, porque nota-se que os pacientes em casa não têm aquele afeto, aquele amor. Uhum. Eles têm mais aquela boa recepção nas instituições de saúde e quando chegam em casa começam a sofrer por maus tratos e tudo mais. Isso acontece muito. Então, quando eu digo que o nosso paciente é um todo, você não pode isolar o paciente. No mundo dele tem a questão familiar, que é extremamente importante. Não é? Então, o trabalho com a família tem que ser contínuo. E nesse caso, o psicólogo, o agente social tem uma abordagem muito mais aprofundada, muito mais específica. A nós fisioterapeutas cabe, entre outras coisas, conscientizar o acompanhante, que é a pessoa com quem nós temos contato direto. Quando o paciente vem para a sessão, normalmente não vem sozinho, vem com um acompanhante, um cuidador, um filho, a esposa, o que for. Às vezes, só o fato de você explicar para aquele acompanhante e para o próprio paciente o que está acontecendo já faz toda a diferença. Muitos são os pacientes que vêm para a fisioterapia, já está aqui para fazer a fisioterapia. E você pergunta, o senhor sabe o que o senhor tem? Não. O senhor sabe por que está desse jeito? Não. Então nós temos que fazer o quê? Parar, explicar na linguagem dele, na linguagem que ele entenda, que doença é essa, por que desenvolveu essa doença, quais são as consequências, que sequelas são essas que ele tem, se é algo passageiro ou permanente, porque ele tem que estar consciente, ele tem que saber se é algo passageiro ou permanente. Caso seja passageiro, então olha, capricha, vamos trabalhar para melhorar. Caso seja permanente, fazê-lo entender que por que ele não pode desistir do tratamento, focando em quê? De que quando você não trata, a tendência é piorar. No caso do AVC, por exemplo, vai ter outras consequências, vai piorar. Aquele braço que já não move, se é apenas o punho que não move, se você não fizer a fisioterapia, pode acabar comprometendo outras partes do mesmo membro e pode trazer um outro AVC e por aí vai. E da mesma forma conscientizar a família, o acompanhante neste caso. Isso aconteceu, pode acontecer com qualquer pessoa, ele precisa de ajuda, não precisa ser ajuda 100%, ou então precisa sim de ajuda 100%, há que ser paciente e tudo mais. Não é? Então é dar a informação para que ele entenda que não é preguiça. Ele realmente perdeu aquela capacidade. E que isso vai mudar, mas para mudar precisa de ajuda.
Claro. Ok? Então, nisso é uma das situações em que nós trabalhamos até aqui, mas além disso, temos que acionar quem? O colega, o psicólogo, o agente social, para fazer uma abordagem a modo deles e de forma mais assertiva. Para que a atenção àquele paciente venha de todas as formas, não é? Se Mas calhar agora- nessas consultas falta o agente público, digo, o governo, né, o Estado, para lhe explicar que o senhor que já não consegue andar precisa da cadeira de roda, precisa de rampas, Não, precisa não. de autocarros ou ônibus e por aí vai. Isso são estruturas que eles já A vão sociedade encontrar, não estão a encontrar. vai ter que encontrar alguém que vai o guiar, né?